Para contar esta história, Inheê adverte que não é possível ser tolerante. Ademais, usa-se essa voz e essa língua porque é com ela que se faz possível ferir melhor. É possível envenená-la, Zarabatana, como fazem os guerreiros do povo Miranha com um curarê preparado com o suor e sangue de suas mulheres. É possível incendiá-la, curarê quente e amargo. E de todo modo, como já se disse, é possível usá-la como se quiser. Essa é a voz do morto, na língua do morto, nas letras do morto. Tudo eivado de imperfeição, é verdade. Mas o que posso fazer se não contar entre as rachaduras dessa história? Feito planta que rompe a dureza do tijolo, suas raízes caminhando pelo escuro, a força de suas folhas impondo nova paisagem, essa história procura o sol. Quando Inheê morreu, ela estava com 12 anos de idade. Então, essa é a voz da menina morta. E se alguém perceber nela um acento rascante, e acaso confundir com uma voz muito velha que se eleva de uma sepultura congelada, garanto que é da infância que essa voz brota, nasce e se levanta. E toda a voz da infância, sabe-se, é selvagem, animal, insubordina os sentidos. E agora que já se sabe, sigamos pelo começo de tudo, por aquilo que foi determinado como o começo de tudo. E embora alguém possa refutar e dizer que esta história começou com um rei que, com um bisaco cheio de moedas da ávida burguesia, resolveu lançar-se ao mar, aquele mesmo, o tenebroso, eu desminto e digo que tudo começou mesmo em Inheê. Pulso, 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 pulso latino. Começa agora mais um episódio do Pulso Latino, o podcast com mais portunhol de toda a podosfera. Eu sou Fernanda Paixão e hoje vamos com o nosso terceiro episódio do Pulso Literário. Se você não acompanhou os 2 primeiros pulsos literários, pode buscar no feed do seu tocador de podcast. No primeiro pulso literário, a gente conversou com o escritor argentino-brasileiro Julián Fuchs e no segundo, com o escritor nicaragüense Mário Martins. Dessa vez, o bate-papo foi com a escritora Micheline Verunski, pontualmente sobre o livro O Som do Rugido da Onça, publicado esse ano pela Companhia das Letras. Micheline nasceu em 1972, em Arco Verde, Pernambuco. Ela é escritora e historiadora, venceu o Prêmio São Paulo de Literatura com o livro Nossa Teresa, Vida e Morte de uma Santa Suicida. Foi 2 vezes finalista do Prêmio Rio de Literatura, além de finalista do antigo Prêmio Portugal Telecom, atualmente Prêmio Oceanos. No romance O Som do Rugido da Onça, Micheline joga a luz sobre a história de 2 crianças indígenas raptadas no Brasil no século XIX. Em 1817, Spix e Martius desembarcaram no Brasil com a missão de registrar suas impressões sobre o país. 3 anos e 10 mil quilômetros depois, os exploradores voltaram a Munique, trazendo com eles não apenas um extenso relato da viagem, mas também um menino e uma menina indígenas, que morreriam pouco depois de chegar em solo europeu. No seu 5º romance, Micheline Verunski constrói uma narrativa poderosa, que deixa de lado a historiografia hegemônica para dar protagonismo às crianças, batizadas aqui de Inheê e Juri, arrancadas da sua terra natal. Entrelaçando a trama do século XIX ao Brasil contemporâneo, somos apresentados também a Josefa, jovem que reconhece as lacunas do seu passado ao ver a imagem de Inheê em uma exposição. O livro trata com grande lirismo temas como a memória, o colonialismo e o pertencimento. A conversa tá deliciosa, mas antes de começar, aquele recadinho básico. Não esquece de nos seguir no seu aplicativo de podcast preferido e nas redes sociais. E se gostar do nosso trabalho, não deixe de difundir entre os seus amigos. E se quiser nos ajudar a seguir e avançar nesse projeto, você pode contribuir com a gente pelo Apoia-se. A partir de R$5, você contribui para fortalecer o nosso projeto de latino-americanizar o Brasil. O link do Apoia-se está na descrição desse episódio. Agora vamos com a Micheline, que vai conversar com o Antônio Ferreira.
Olá, Micheline, tudo bem? É uma grande honra poder contar com você nesse terceiro episódio do Pulso Literário, né? Uma nova área de atuação do Pulso Latino. Agradecemos muito, em nome do coletivo do Pulso Latino, a sua disponibilidade em participar e discutir essa obra, O Som do Rugido da Onça, uma obra imperdível que a gente convida todos os nossos ouvintes a lerem, porque é uma obra importantíssima sob o ponto de vista político, ético, estético e muito contemporânea, muito atual. Fala desde a história sobre os dilemas contemporâneos. Para começar, eu queria que você contasse um pouco como essa história, né, essa história de Inê, dessas crianças que foram sequestradas por esses cientistas naturalistas alemães. Como essa história surgiu para você? Como você foi interpelada por essa história, Micheline? Boa noite, é uma grande alegria estar aqui com vocês do Pulso Latino, nesse programa. Saúdo todos os ouvintes de norte a sul do continente. E essa história chegou para mim há alguns anos, durante uma visita a uma exposição de uma brasiliana aqui em São Paulo. E eu seguia o fluxo cronológico da exposição quando entrei em uma sala dedicada a algumas gravuras da época do Império, gravuras de Debré, e entre essas gravuras havia litografias de Spix e Márcios, né, de 3 indígenas, que eram litografias que eram conhecidas para mim. Foi um choque por conta de um reconhecimento, de ver aquelas obras de perto, e o choque foi maior quando eu li o texto de parede da exposição, que dizia sem vergonha nenhuma que aquelas crianças foram levadas para a Europa como parte da fauna brasileira. Aquilo me chocou de uma maneira que eu sou muito sincera, muito honesta, eu não consegui até hoje digerir bem essa informação. E voltei para casa aquele dia com essa história martelando na minha cabeça e fui procurar mais informações sobre aquelas crianças e não encontrei. E eu sou uma pesquisadora um pouco obsessiva. Quando alguma coisa me captura, eu só sossego quando eu consigo resolver. E eu comecei a procurar informações sobre essas crianças, até me dar conta que a obsessão era a obsessão de saber a história. E essa obsessão de saber a história se tornou muito rapidamente a obsessão de, na impotência de saber a história, poder contar a história. O seu romance é um romance que trabalha ao mesmo tempo, é um romance histórico, né? Então, trabalha ao mesmo tempo com um conhecimento ou com técnicas típicas da historiografia, trabalha também, obviamente, com a fabulação típica da literatura, e também com essa perspectiva de reconstruir ou de tentar se aproximar ao máximo do que era a cosmologia, a visão de mundo dessas crianças e de todo sofrimento e percepção existente nesse sequestro, nessa viagem, nesse desterro, né? Você também andou pela antropologia. No seu livro, eu acho que no final você tem um tópico chamado A Construção da Maloca, né? Em que você aponta assim um pouco quais foram a sua base, suas referências, como que você edificou isso, cada parte, as paredes da maloca, o piso, essa maloca que para Inê era o centro do mundo, né?
Você pode contar um pouquinho para a gente desse processo de construção? Como você armou essa maloca nesse processo de escrita? Olha, eu sou historiadora de formação e o meu primeiro impulso foi procurar as fontes tradicionais de historiografia, os documentos, e partir do livro A Viagem pelo Brasil, que é dividido em 3 volumes e que foi escrito pelo Spix e Márcios, dando conta de toda essa epopeia, né? Essa viagem que é muito impressionante ainda hoje, né? Esse deslocamento que eles fazem da Europa para o Brasil e depois pelo interior do Brasil, do Rio de Janeiro até a Amazônia, mas isso apenas não dava conta, nem a viagem pelo Brasil, nem os outros documentos dessa mesma natureza que eu encontrei. Não encontrei muita coisa aqui no Brasil sobre a história dessas crianças. Há um livro chamado A Nova Atlântida, de Spix e Márcios, de uma pesquisadora brasileira chamada Karen McNaull Lisboa. Esse livro me apontou algumas direções, porque em pouco mais de um parágrafo, né, em que ela fala das rasuras que Márcios cometeu ao longo da história das crianças, onde ele registrou a história das crianças, tudo foi rasurado, e eu percebi que a partir dessa informação, de que eu não ia encontrar nada de muita consistência documental nesse sentido, que eu precisaria ver essa história sob outro ângulo, experimentar um outro olhar. Então, fui para elementos da antropologia, para documentos da antropologia. Um dos livros que foi fundamental para a construção de O Som do Rugido da Onça foi A Queda do Céu, do Davi Copenauer e do Bruce Albert, e vários outros documentos e relatos de povos originários. Isso a parte documental, né? Tem um grupo de estudo decolonial na Alemanha, em Munique, que fez um trabalho sobre a passagem dessas crianças lá. Foi onde eu consegui mais informações sobre elas. E eu fui, trançando isso com a fabulação, com conversas que eu tive e muita escuta de narradores indígenas. Então foi tudo um caldeirão onde as coisas foram sendo colocadas e depois foram sendo pinçadas para construir esse romance. Nesse tópico que você trata da construção da maloca, né? Eu achei curioso, porque a primeira vez que eu li, eu vi várias referências e ao final estava a ayahuasca. Sim. Eu li e não havia entendido, né? Depois, ouvindo as lives, me preparando aqui para a entrevista, para essa conversa, eu ouvi um outro podcast, se eu não me engano, em que você conta a história, que na realidade é a história do conflito na relação com Inê. É assim que se pronuncia? Eu pronuncio Inhê. Inhê, claro, la N, que é la N que se usa em castelhano, né? É parecido, Inhê. Você pode contar pra gente um pouco como foi esse processo? Eu achei tão bonito esse envolvimento visceral no processo de construção do livro e todos os dilemas existenciais e éticos também, me parece, né, que estiveram aí presentes. Quando eu comecei a escrever o romance, meu primeiro movimento foi escrever um romance histórico clássico. E escrever um romance histórico clássico significaria escrever do ponto de vista documental e do ponto de vista dos vencedores. Mas muito logo eu percebi que isso não daria conta do que eu queria fazer. Eu não poderia escrever essa história sob a perspectiva de Spix e Márcios, primeiro porque eles já tinham dito tudo que
eles desejavam dizer a esse respeito. Segundo, porque não me interessava, de verdade, qualquer coisa a mais que eles tivessem a dizer sobre isso. Então, eu só poderia escrever a partir do ponto de vista dos elos mais frágeis. E esses elos mais frágeis são as crianças, são os indígenas. Só que eu me deparei com um problema que foi... eu não conseguia me aproximar da minha narradora. Isso era um problema muito sério, porque ela não me parecia... eu escrevia e ela não me parecia repleta de verdade. E eu pensei muito a esse respeito, que barreira era essa? E eu cheguei à conclusão de que eu não conseguia chegar perto dela por causa de várias distâncias. Era uma menina do século XIX, não falava nem o português, nem a língua geral, que é o Nhengatu, também não falava o alemão. Eu encontrei uma informação de que eles iam começar a ensinar alemão para as duas crianças, mas eu acho que não chegaram a esse diálogo, não conseguiram estabelecer um tempo hábil para isso. E nada me aproximava, ela me parecia muito arisca. A imagem que eu tinha é de que eu estava no mato, perdida, sendo observada, e que toda vez que eu tentava me aproximar daquele que me observava, aquele que me observava corria, trepava numa árvore, se escondia num lajeiro, e eu não conseguia. Eu tinha muito essa impressão de um narrador fugidio. E, em paralelo a isso, eu vinha e venho estudando e me interessando por temas como animais e política, plantas e suas relações, entre outros temas ligados a isso. E me aproximei dos estudos sobre a ayahuasca, no grupo de estudo e pesquisa do qual eu participo. Então, eu pensei que talvez a ayahuasca pudesse me oferecer alguma resposta sobre a minha narradora. E foi um dilema, porque eu nunca tinha usado a ayahuasca, seria a minha primeira vez. Eu tinha um certo receio, por um lado, que era o receio de, meu Deus, eu vou morrer durante esse negócio. Vai me dar um piripaque, eu vou morrer por causa desse livro. Esse era um sentimento. O outro sentimento, que é o sentimento de uma pessoa que está sempre muito no controle, que é o meu caso, vou usar, mas não vai dar em nada, não vai acontecer nada. Eu sou muito controlada, o negócio não vai me pegar. E eu levei uma lapada, né? Eu levei uma lapada bem grande, porque eu fui numa cerimônia. O mestre que conduzia a cerimônia me disse que eu tinha 2 perguntas a fazer, e as minhas perguntas foram: quem é a minha narradora e como eu posso me relacionar com ela? Tomei a primeira dose, eu estava num sítio, comecei a ver o mato se aproximar, eu digo, opa, que é isso? O mato está chegando muito perto. Fiquei com medo, corri para dentro da casa. A partir da segunda dose do chá, a planta, ela me levou para uma situação muito específica da minha vida, que foi quando, aos 5 anos de idade, eu me perdi do meu pai. Uma situação que ficou por muito tempo na minha vida abafada, porque meu pai me pediu muito para eu não contar para minha mãe. Eu passei um dia perdida numa grande cidade, no Recife. Mas isso eu tinha lembrado já adulta, né, numa situação familiar,
deu um grande problema lá entre meu pai e minha mãe, apesar de eu já ser uma mulher adulta, mas passou. E quando eu tomo o chá me leva justamente para essa situação, a de uma criança perdida que não sabe se vai voltar para casa, que está com medo. Foi a partir daí, desse lugar, né, que eu pude me aproximar da minha narradora, que eu pude ter não apenas um sentimento de empatia, né, e de reconhecimento, mas, sobretudo, de experimentação de uma alteridade totalmente estranha a mim. Então, esse livro, ele também não seria o que ele é se não tivesse sido a ayahuasca. Os povos indígenas, eles costumam se referir a chacrona, que é uma das plantas que entram na formulação do chá, como professora, que é uma planta que ensina. E, de fato, eu me senti como alguém que estava sendo ensinada, não só a escrever o que eu tinha para escrever, o que eu fui fazer ali, a encontrar a minha narradora, mas ensinada a ver e sentir como o outro. Eu costumo dizer que esse livro é o meu livro mais autobiográfico, embora ele seja um romance histórico, mas porque ele me colocou de uma forma muito radical no lugar do outro. Acho que em todo momento do livro a gente percebe essa capacidade de, digamos, de centrar, né? Sair do centro que seria a Europa, a visão de mundo, e colocar Maloca no centro do mundo e construir outros universos, né? Pluriversos. Acho que isso está muito presente na sua perspectiva, nos detalhes mais, desde grandes passagens do livro, como nos detalhes, né? Na Josefa, uma personagem que se lembra de quando acho que a avó foi a um hospital com ela e fala com o médico, não, mas será que é coqueluche? E o médico olha, como? Você vem me dizer, você, bugra, ou algo com toda a carga, né, dessa visão eurocêntrica. E acho que isso está muito presente, né, a ideia de desconstruir a colonialidade do poder em todo momento, né, da sua obra. Como você encara isso? Eu poderia dizer, é uma literatura decolonial? A perspectiva, a forma como você concretiza isso na obra é algo consciente ou passa muito mais por esse lugar de empatia, pelo encantamento, né? Acho que o encantamento é uma palavra que está muito presente e que mostra essa forma de escrever bonita e um desafio também de, a partir da escrita, e conseguindo construir outros mundos, né? Isso está um pouco presente nos meus outros romances, nos romances anteriores. Uma noção de tempo que não é o tempo cronológico, mas um tempo desdobrável, em que passado, presente e futuro se friccionam a todo momento, numa visão de que há camadas ou dobras, no sentido deleuziano, há dobras de espaço e de tempo convivendo em simultaneidade, e numa visão política, sim, decolonial e insurgente. Eu acho que nos romances anteriores, o meu primeiro romance se chama Nossa Teresa, Vida e Morte de uma Santa Suicida, trata das relações de poder dentro da igreja e de como isso afeta a vida de uma menina considerada santa, e de como o microcosmo da vida familiar até as relações de poder no Vaticano, como essas coisas são afetadas e como tudo está interligado. O meu segundo romance, que na verdade são 3 romances, porque é uma trilogia,
trata das relações de violência estrutural no Brasil, que passam pela violência no campo, a violência contra a mulher, a violência das ditaduras. Em O Som do Rugido da Onça, essas noções que são muito caras para mim, eu acho que elas se radicalizam e se potencializam. Eu não sei se é o máximo, porque eu não sei o que é que vai sair depois Claro. disso, mas eu acredito que nesse romance as coisas que estavam em germe nos anteriores se aprofundam. É um projeto, né? Um projeto de entender o Brasil sobre várias perspectivas, né? A religiosidade, que é algo arraigado, digamos, na nossa sociedade. A violência estrutural também, né? A ditadura. E a violência colonial, né? E a violência colonial. Sim, é um projeto que eu tenho muito claro, sabe? Como projeto literário, eu tenho muito claro isso, das coisas que eu quero discutir nesses romances e nos próximos, porque eu já tenho projeto para... Tem coisa aí, tem coisa aí. Legal. Lendo, né, alguns ensaios críticos sobre a obra e, enfim, também algumas lives que assisti sua, tem uma discussão, né, sobre, e eu vi você colocando quando te perguntaram, mas você é, digamos, é da linha, ou é adepta, ou é, digamos, da geração do realismo mágico, né? E você colocou uma coisa que eu achei muito bonita, importante, e de certa forma conflui também com coisas que eu venho pensando, com uma mudança, digamos, interna, que é a questão, não é um realismo mágico, é um real maravilhoso, né? Que eu acho que tem a ver também com um projeto epistemológico, né, que passa por essa discussão da colonialidade, né? Eu, por exemplo, fui me deparar com isso e refletir sobre isso não faz tanto tempo, uns 3 anos, quando peguei o livro da Silvia Fedez, o Caliban e a Bruxa, e quando ela faz uma discussão mesmo da ciência moderna e relacionando com o patriarcado, com a colonização, e mostrando como que é isso, esse cartesianismo, essa coisa que disseca, essa coisa que empalha animais, né, que acho que você coloca, não é possível que o conhecimento passe só por aí, né, que redução de mundos da humanidade, de visão, e a gente ficou com isso como se fosse a única coisa aceitável, né? Uma hierarquização que constrói tantas violências, né? O racismo, a hierarquização das pessoas é tremendo, né? E por outro lado é difícil também entender, né? Eu, mais ou menos junto com o seu livro, eu gosto muito do Simas, do Luiz Antônio Simas, e ele tem um livro sobre o encantamento. E tem muitas coisas ali que eu vejo que, não sei se você leu o Simas ou se são outras referências, mas como projeto, digamos, epistemológico, tem muitas coisas, porque ele está no jogo, ele está na capoeira, mas você está na caça, você está na zarabatana, e ele tá falando do drible. São desdobramentos de um mesmo... E aí eu queria entender um pouco isso, o que é o real maravilhoso, né? Porque realmente é difícil. Talvez a poesia, e você é poeta também, eu não sei como é um atirar-se na escrita também, que amplia horizontes, porque nossa cabeça está tão formatada para não conseguir pensar mais além de certas coisas, né, de certas estruturas, é terrível. O navio, pois bem, grande canoa da morte. Pessoas, plantas, bichos, macacos, cadiziba, tatus, gooi, tamanduás, rei e ainda os desencantados. Como chamá-los?
Inhê pudera observar ainda em terra os cientistas em seu trabalho de desencantamento. E logo percebera que não se tratava apenas de matar o bicho. Era outra atividade. Primeiro, levavam sua alma para a pele do papel em tão perfeita conformidade que seria possível dizer que o bicho rastejaria caso fosse cobra, ou voaria, caso fosse pássaro, para fora daquele frágil limite. Depois, o desencantamento prosseguia. E morrer era só uma parte muito pequena daquilo tudo. O bicho mesmo, em fosse e sangue, era tornado em nada depois que tudo se dava por encerrado. Morto e destripado. O bicho era limpo, sendo raspada da pele e a carne já desprovida de poder, e o corpo esvaziado de tudo que tinha sido um dia, restando um saco mole e triste, que só depois seria reconstruído com palha ou qualquer tipo de enchimento que servisse, recebendo pouco a pouco a antiga forma e sendo assoprada nele aquela outra cara, aquele outro corpo, aquela boca que aberta não mais comeria, que fechada não mais se abriria. E era daí que surgiria o novo bicho, o outro bicho, muitas vezes inventando um movimento que nunca poderia terminar, endurecido em uma posição, salto ou bote que a partir daquele momento jamais poderia se extinguir. Aos olhos de Inhê, o desencantamento era uma coisa verdadeiramente assombrosa. Que vida deles, a dos desencantados! Inhê observava tudo com temor. E se em cada um daqueles bichos procurava uma voz, um movimento, procurava neles também reconhecer os olhos da mãe, do irmão, de qualquer parente que ficara para trás, como se isso fosse possível. Procurava neles até os seus próprios olhos, perguntando dentro de si mesma: será assim que tudo vai acabar? Eu acho que a gente tem muito a aprender, muito, muito mesmo, com os povos originários e suas outras formas de pensar o mundo, de pensar a ciência, de pensar o cotidiano, de pensar o sonho. Recentemente foi publicado no Brasil um romance argentino, Eicerruás, de Sara Gallardo, que acho que ele foi publicado em 1971, salvo engano, ou 1971 ou 1972, e dá conta de um encontro da Sara com um indígena, e o romance é monumental, porque traz o pensamento que Alejo Carpentier vai chamar de real maravilhoso, em todo o seu deslumbre. Por exemplo, eu vou falar para você que quando eu era mais jovem, eu conheci um mestre de samba de coco, chamado Luiz Calixto, lá no interior de Pernambuco. Claro, você é de Arco Verde. Sim, Tá. de Arco Verde. E Luiz Calixto, ele contava para mim, contava para a Lira, não sei se você conhece Lira, do Cordel do Fogo Encantado, a gente trabalhou junto com o Luiz Calixto, dos diálogos dele com os erês. E, ao mesmo tempo, ali do lado, a gente tem um grande povo indígena, que é o povo Chucuru, que tem um diálogo aberto e constante com os encantados. Então, são outras formas de conhecimento, de acesso a não só aos mistérios, mas a um pensamento e filosofia de vida que são totalmente opostos do que o modo do pensamento ocidental se estabeleceu. Há um autor suíço chamado Paul Zumthor, era linguista e trabalhou com dados da oralidade, que para mim Paul Zumthor tem uma das melhores definições do eurocentrismo e do colonialismo. Ele é um suíço dizendo, ele diz que
ao longo dos séculos, a Europa se espalhou pelo mundo como um câncer. E esse modo de pensamento ocidentalizante é o que vem sufocando não só essas outras formas de compreensão do mundo, como vem sufocando o próprio mundo que o pensamento eurocêntrico inventou. Ele não se contenta em sufocar os outros, como ele também sufoca a si próprio. Eu não sei se eu te respondi ou se eu viajei bem muito. Não, perfeito, perfeito. Sim, ele se enforca, né? Enforca a sua própria Porque é um criação. problema insolúvel. É um problema insolúvel o que o mundo ocidental propõe. Claro. A expansão ilimitada, um mundo. Quantos mundos seriam necessários, né? Para Sim. suportar essa forma de vida. E como o Krenak e o próprio Schopenhauer dizem, são sociedades que não sabem sonhar, que perderam a capacidade do sonho. E há coisas que a gente só consegue acessar por essa outra via. Não dá para acessar os encantados com um MacBook Pro. Claro, claro. Com a arte, a música, o coco. Sim. E a capacidade de encantamento do mundo. Aí, quando você fala do Simas, eu compreendo, sim. A gente está na encruzilhada. Na encruzilhada. Isso aí. Bom, voltando aqui, tem uma personagem no livro que é o que faz essa ligação, de certa forma, entre a história e o presente, né? Os dilemas contemporâneos. De certa forma, ela se conecta com a história das crianças e essa conexão também gera uma redescoberta, né? Gera uma necessidade de poder entender e ver aquilo que foi ocultado da sua própria história, né? Josefa. Conta um pouquinho pra gente dessa personagem. Muita gente me pergunta se a Josefa é o meu alter ego, porque eu empresto para a Josefa não só o meu olhar de espanto diante da exposição, né, como alguns outros elementos. Mas eu pensei Josefa como uma personagem síntese do povo brasileiro. E que talvez não seja só do povo brasileiro, mas de todo o povo colonizado que esqueceu quem realmente é, que não sabe, não é nem que esqueceu, é que não sabe quem é. A gente aprende na escola que o Brasil ele é mestiço de 3 grandes raças, né? A raça branca, a raça indígena e a raça negra, mas o fato é que conhecemos pouquíssimo tudo que sai do limite e das fronteiras do que é ser branco. Isso independente de cor. Eu não estou falando de cor, estou falando de dado cultural. Somos criados e educados dentro de limites embranquecedores. E não nos damos conta, não nos damos conta da festa, da cidade, do burburinho da cidade, do quanto de mata e de mato a gente carrega nas nossas referências. A gente não se dá conta do nosso passado indígena, não sabemos quem somos, para onde vamos. É muito triste. E quando eu criei Josefa, eu quis escrever uma personagem que se visse nessa encruzilhada de, por um lado, querer esquecer quem é e, por outro, ser irresistivelmente puxada para a sua própria história.
Então eu coloco Josefa nesse meio caminho. E a onça? A gente não falou de onça ainda. Falamos de tanta coisa e não falamos da onça. Reza a lenda que em toda coisa de internet, assim, live, podcast, não sei o que, aparece o som do rugido da onça. Não sei se é verdade, mas reza a lenda. Umas interferências, sabe? Uns sons estranhos. Depois já tá me dando uma... já tá me dando uma coisa aqui. Inhê ouvia tudo muito quietinho, percebendo que os olhos da onça que verdejavam também se abriam em cores que ela nunca tinha visto nem na plumagem mais colorida dos pássaros que assanham as árvores no meio da tarde. E ficou naquela distração toda, também muito admirada de como o brilho da água rajava a pele da onça grande. E de como a pele dela parecia um lugar, uma terra que ela já havia conhecido. E Tipaiú disse mais. Presta atenção. É assim que se mia. E é assim que se esturra. E é assim que se rosna. Trovejante. E... shhh. É assim que se faz silêncio. Nada de nada zunindo. Folha nenhuma estalando por debaixo das tuas patas. Tipaiú pegou Inhê pelo cangote, que é como onça faz com cria que está aprendendo a ser onça no mato. Que é como cria pequena deve de ser e agir quando chegar o tempo de ficar longe da mãe. E levou ela para ali, para a beira d'água. Muxiri Zanzê, mostrando para a menina no espelho d'água aquele Mártios. Ele mesmo, beirando o caminho e vala rasteirinha de uma várzea sem se dar conta das profundezas chegando, da garabulha intrincando o caminho. Espia mesmo, ali onde esse branco está se metendo. Ali é a ilha das onças, terra minha, onde o forasteiro não se cria, onde há que pisar no chão bem devagar, em cautela, disse Tipaiú para a menina, e mostrou para ela o homem sendo atraído para dentro da água por bandos de pássaros, as moitas se fechando, o brejo eriçado rodeando ele, tufos de palmeira e espinhos tucum agarrando em suas calças, o corpo sinuoso e forte de Gaibate se tornando água e afundando ele no mondongo, levando ele para mó de morrer. Tipaiú jogando breu nos olhos dos bravos que o acompanhavam para que eles não tivessem tempo nenhum de acudir, enquanto Gaibate, tornada a rio, ia constringir o seu pescoço a mó de afogar ele. A onça é uma história muito interessante, né? E muito apaixonante para mim. A onça é o maior felino das Américas, né? O jaguar, né, está presente da América do Norte ao extremo da América do Sul. É o animal mais poderoso o felino mais poderoso da nossa fauna. E eu tenho uma história de acercamento da onça, né? Quando minha mãe estava grávida, não sei se você já escutou essa história. Então, eu ouvi, mas os nossos ouvintes, não. Conta. Minha mãe estava grávida e ela morava com meu pai numa cidadezinha e naquela época não existia nenhuma lei de proteção ambiental, né? E meu pai ganhou uma jaguatirica, né? Uma oncinha. E começaram a criar oncinha dentro de casa como se fosse um gato. Gente maluca, né? Mas enfim, era Mimosa o nome da oncinha, da jaguatirica. E Mimosa para lá, Mimosa para cá. Só que Mimosa começou a ficar nervosa com as pantufas que a minha mãe tinha, umas pantufas vermelhas, e começou a fazer tocaia na minha mãe. Então, minha mãe passava lá com o barrigão, a jaguatirica pulava em cima.
começaram a temer pela minha vida, imaginando que depois que eu nascesse, Mimosa poderia me devorar. Então, o fato é que Mimosa foi embora, né? Meu pai, não sei se devolveu para a pessoa que deu, mas eu sei que ela passou um bom tempo nessa convivência familiar, né, com meus pais. Ela passou um bom tempo. Mas a história dela ficou. Então, durante a infância, eu e meus irmãos, a gente queria muito saber as histórias de Mimosa. E eu fui vendo que havia várias coisas. Isso é uma arqueologia bem recente que eu tenho feito, né? De escritos da infância, da adolescência, uma fascinação pontuada aqui e ali pela onça. Por volta de 1984, eu escrevo no meu diário alguma coisa sobre onça. Aí, em 2002, um sonho muito extenso sobre a onça. Em 2013, 2014, eu crio uma personagem cômica que está só criada num caderno, que é uma poeta chamada Onça, e feroz, irônica. Em 2016 e 2017, eu começo a prestar atenção na onça como esse animal tão significativo na cultura de todos os povos da América. Então eu digo que ela foi me cercando, né? Desde que eu estava na barriga da minha mãe, ela foi fazendo a ronda. Quando eu comecei a escrever esse romance, ela finalmente me pegou. Foi onçada. Fui onçada. Não, na cerimônia de ayahuasca, eu vi onça de tudo que é cor e de tudo que é jeito. Vi onça brotando do chão. Ê, onça pintada, quem foi que te pintou? Quem te pôs o preto, quem te pôs o preto, quem te amarelou? Ê, onça pintada. Entrar muito na onça é perigoso dar spoiler aqui, mas assim, tem passagens incríveis. A onça é quase é a onça da história. A passagem da submersão nas águas, né? Eu tive que parar de ler o livro, porque realmente é muito emocionante, ao mesmo tempo... E até, bom, não, isso eu vou deixar para os ouvintes, né? Aquela coisa de lerem o livro, é tremendo. As águas também, né? Claro, a onça é protagonista, mas os rios têm um papel, as águas têm um papel muito importante, né? Na história e na relação de Inie com as águas, né? Desde o nascimento, a forma bonita como você descreve o nascimento dela, até, de certa forma, a capacidade de se conectar e de falar com o rio já em Munique, né? Com todas as dificuldades. É curioso você falar sobre a onça da história, porque duas imagens me acompanharam também durante a feitura desse romance. Uma é de um poema de um russo chamado Osip Mandelstam, não sei se eu falei correto, que se chama A Era, e que ele começa... que é um poema que faz uma reflexão sobre estar na história, de ser envolvido pelos fatos históricos. E ele começa de uma forma muito, muito bonita e muito forte. Ele começa: minha era, minha fera. E a imagem do anjo da história, que o Walter Benjamin faz a partir da obra do Klein. Então, você falou na onça da história, eu me lembrei do poema do Mandelstam e do Anjo da História.
Você poetisa também, né? Tá, inclusive com o livro, eu ainda não consegui seu livro porque eu tô na Argentina e não tem, acho que não tem em formato e-book, né? Então, as fronteiras estão fechadas, tá complicado para ter acesso. Mas li algumas partezinhas aí que encontrei pela internet, o movimento dos pássaros, né? Como que é essa relação entre prosa e poesia? Porque, em verdade, sua prosa é muito poética também, né? E esses dias estava escutando uma entrevista do Bernardo Carvalho falando sobre, enfim, as formas de escrever e sobre como tipos ideais, né? Aquele escritor que ele já tem a descrição de algo pré-definida e alguém que utiliza, digamos, os limites das palavras para ir criando condições de pensar coisas, né? Coisas novas, de construir outros universos, né? Eu acho que você está no segundo caso, mas como que é esse processo? Qual que é a relação entre esses dois ofícios? Eu vou começar, eu vou começar te corrigindo. Eu não sou poetisa, eu sou poeta. Ah, E é uma distinção importante de fazer, porque há uma questão política no uso da palavra poetisa, uma questão política e histórica, que a palavra foi usada por muito tempo como forma de desmerecimento, né, do trabalho de escrita da mulher. Mas se tornou, enfim, se tornou normatizado, talvez. Então a gente fica brigando para não, retirar, aprendendo. retirar a palavra, né, e colocar outra no lugar. Depois você corta isso que eu vou dizer aqui agora, porque é uma piada que a gente tem usado, né? Que os homens que sejam chamados de poetos. Mas por que tenho que cortar? Não tem problema não, a gente aprende e leva a lição, não vou cortar não. Ué. Não, mas isso dos poetos é um termo que a Alice Ruiz usa. Né? Eu vou um pouquinho mais longe, eu digo que sejam poetizos. Bom. Então, sobre o trabalho de prosa e de poesia, eu sou uma pessoa que escreve, que conta histórias e que faz poesia. Essas coisas elas se entrelaçam, elas se misturam, se hibridizam, sem necessariamente mudar suas. É que eu não queria usar essa palavra, eu não gosto da palavra essência. A palavra essência ela reduz, mas elas não mudam o que elas são. A poesia é poesia, a prosa é prosa, mas elas se friccionam, elas estão ali o tempo todinho se misturando. O Movimento dos Pássaros, que é o meu livro mais recente de poesia, ele foi escrito em paralelo ao Som do Rugido da Onça. São livros irmãos. Então, em O Movimento dos Pássaros, as coisas elas caminham muito próximas ao Som do Rugido da Onça. Se não em tema, mas em ética, talvez, no olhar, na forma de olhar o mundo. Recentemente, o poeta e professor Manuel Ricardo de Lima fez uma. Tá no ar. Fez uma resenha em que ele percebe essa filiação, não é nem filiação, essa irmandade dos dois livros. Né? Ah, Cada um. é o artigo que está na revista Cult, né?
Isso. Ah, legal. A gente pode até colocar como referência na descrição do episódio. Ele foi muito feliz em perceber isso, e era uma coisa que eu estava esperando, quem seria o primeiro a perceber o quanto esses livros têm em comum, apesar de cada um falar de um lugar diferente. Cara, eu li aqui A Porcelana de Todas as Coisas, um pedacinho. Eu sei que o anjo da morte inventou essa tristeza de ser gente e de saber da porcelana de todas as coisas. Mas o pássaro voou, apesar da ferida, e a luz da estrela brilha sobre nós em nossa frágil eternidade. É uma mensagem de esperança também, que a Josefa e que talvez não de resistência, dessa coisa das frestas, né? De pelas frestas poder construir algo distinto. É como você vai andando pela rua de uma metrópole qualquer, Buenos Aires ou São Paulo, ou Cidade do México, e lá no meio de um muro tem uma avenca nascendo. A fresta, ela é insurgente. A flor no asfalto, um sonho Sim. impossível. Eu acho que a escrita desse livro também deve ter sido um processo muito doloroso e difícil, dado o contexto que a gente está vivendo, né? Há poucos dias, os povos indígenas, né, ingressaram com uma denúncia na ONU. São tantos genocídios, né? Mas um genocídio, um descaso, a destruição da Amazônia. Hoje eu estava vendo, estamos gravando aqui dia 23/8, Pantanal em chamas, enfim, a política de extrativismo, de garimpo, é inarrável, né? Coisas que há algum tempo eram intoleráveis, hoje se transformaram em política de Estado. Mais uma vez, né, esses ciclos. E como você enxerga o seu livro? Eu fiquei pensando na estátua queimada do Borba Gato. O seu livro é, de certa forma, são estátuas queimadas também, né, mas com um encanto ali que... Como que você lê isso e também o papel da literatura nesse contexto? Eu acho que quando eu comecei a escrever esse livro, a gente percebia a sombra do fascismo apontando lá no horizonte, mas havia muita gente que não queria acreditar, né? Como ainda há muito negacionismo a respeito de todos os males que estamos vivendo, não só no Brasil. Eu lembro de ter ido, nessa época, de ter ido a New Orleans, e eu estava na beira do Mississippi, né, caminhando às margens do Mississippi, eu comecei a ver vários pedestais vazios. E eu achei aquilo tão interessante, eu não sabia o que era. Quando eu cheguei mais tarde, eu estava hospedada na casa de um amigo, professor na Tulane University. Eu perguntei a ele, você estava lá a gente estava ali nas margens do Mississippi e eu até fotografei os pedestais vazios. Eu disse, o que é isso aqui? E ele me explicou, foi a primeira vez que eu ouvi falar nisso, de como New Orleans era precursora de um movimento de retirada de monumentos que exaltavam escravagistas. Um ano e pouco depois, eu fui para Nova York e fui no Museu de História Nacional. E no Museu de História Nacional, a estátua do Teddy Roosevelt, que é citado no Som do Rugido da Onça, estava cercado de imagens, de discussões sobre o papel daquela estátua e como parecia inadequado ela
estar à frente do museu, porque era uma estátua com claros valores racistas. Eu estava no processo de escrita do romance quando esses fatos se deram, né? Quando eu tive conhecimento desses fatos das estátuas de New Orleans e da estátua do Roosevelt no Museu de História Nacional. E eu pensei justamente nisso, de que é preciso um olhar menos condescendente, menos tolerante em relação à barbárie. Raoni, Krenak, Schopenhauer e outros líderes indígenas vêm nos dizendo da guerra infinita que é travada desde a chegada dos colonizadores europeus a esse território. É uma guerra sem trégua, né? O genocídio, ele não começou hoje com a Covid, ele não começou nos anos 60 com a ditadura militar nos territórios Yanomami. Ele começou muito antes, ele começou e ele se repete, ele se renova, ele mostra novas caras, novos dentes. Então, eu não sei exatamente como responder essa pergunta. Eu só sei deixar evidente o meu extremo desapontamento com isso que se diz civilização e que não passa de ato da mais pura barbárie. Foi excelente essa conversa, um aprendizado grande. O livro acho que tem virtudes literárias, estéticas e políticas também. É um livro, o desafio de olhar para o mundo de outro jeito, né? Acho que é um pouco do nosso papel também. A ideia desse podcast, do Pulso Latino, é: caramba, somos latino-americanos, mas o Brasil não se reconhece como latino-americano e nossas elites, nossas classes médias olham para Miami, enquanto na Bolívia fazem concurso de Miss como se estivessem na França, ignorando as tradições aimaras, quechuas, enfim. Toda essa tragédia que se repete nos nossos países, do México até a Patagônia, né? Uma incapacidade de se olhar. E acho que o seu livro ele traz isso assim de uma forma que nenhuma teoria sobre decolonialismo é capaz de expressar, né? Uma capacidade enfim, de proximidade, né? E ao mesmo tempo de alteridade com essa seriedade mesmo que acho que você tomou a tarefa da escrita. Agradeço muito e foi uma conversa excelente. Espero poder contar com você também em próximas conversas do Pulso Literário. Um prazer muito grande essa conversa. O prazer foi todo meu, Antônio. Espero que o Pulso Latino tenha vida longa. Estamos há quase 2 anos aí, crescendo, chegando a mais gente. Um beijo. Falar da beleza feminina e santa, da abelha tirando o mel da flor, passageiro de um disco voador, oi santa, roxinol que mergulha na piscina. Se puder tome logo uma aspirina, ô santa, que a cabeça agora vai rolar. Vou montar no cangote de um preá, oi santa, tira leite. Pulso, 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 pulso.
pesadelo.